Olá! Estávamos conversando aqui sobre o papel do biomédico no cenário atual relacionado à Covid-19. Então, gostaríamos de apresentar a vocês a infraestrutura do Centro Universitário São Camilo e alguns aspectos da atuação do biomédico relacionados a essa doença. Vamos te mostrar sobre a importância da aplicação do conhecimento da anatomia, desde a prevenção até o diagnóstico. Alguns apontamentos de como a Covid se desenvolve no indivíduo e sobre como são desenvolvidas as técnicas para diagnóstico. Vamos lá? Sejam bem-vindos, eu sou o professor Valdemir, mestre em Morfologia pela Unifesp e professor de Anatomia do Centro Universitário São Camilo. Conhecendo a anatomia, você pode compreender melhor o uso correto da máscara para prevenir a contaminação pela Covid-19. Aqui estão o nariz e a cavidade oral. O nariz é seguido pela cavidade nasal e a boca é seguida pela cavidade oral. Quando o ar entra pelo nariz, ele é aquecido e umidificado aqui nas conchas nasais, que são essas irregularidades que servem para filtrar, aquecer e umidificar o ar. Quando respiramos pela cavidade oral, pela boca, o ar também vai em direção à faringe, do mesmo modo que quando ele entra pela cavidade nasal. Daí a importância de usarmos a máscara corretamente, protegendo bem tanto o nariz e a cavidade nasal, quanto a boca e a cavidade oral. Importante lembrar também que os olhos, são um local de possível contaminação. Vamos entender então um pouquinho melhor agora o trajeto do ar até chegar aos pulmões. Como nós vimos, o ar entra pelo nariz e cavidade nasal. Na cavidade nasal nós temos saliências, irregularidades e depressões, que são as conchas nasais e os meatos nasais, e essa região serve para filtrar, aquecer e umidificar o ar. Da cavidade nasal, o ar vai para a faringe. A faringe apresenta três partes, uma parte nasal, uma parte oral e uma parte laríngea. Logo, o ar segue para a laringe, que é o próximo segmento, o próximo órgão. Você sabia que a laringe é formada por 9 cartilagens, sendo que 3 delas são ímpares e 3 delas são pares? A cartilagem mais evidente da laringe é essa aqui, da região que nós chamamos popularmente de gogó. Veja que nome bonito para isso aqui, a proeminência laríngea. E a cartilagem tireoide recebe esse nome por se assemelhar a um escudo. Então, de acordo com a origem da palavra, que é grega, cartilagem tireoide significa em forma de escudo. Da faringe e depois da laringe, o ar vai para a traqueia. A traqueia também é formada por cartilagens e ligamentos, e nesse modelo aqui nós podemos enxergar melhor a traqueia, com cerca de 11 centímetros de comprimento e 2 centímetros de circunferência de diâmetro. Para formar 2 tubos aqui que são chamados de brônquios principais. Brônquio principal direito e brônquio principal esquerdo. Daqui, então, o ar vai para outros brônquios, agora a divisão do brônquio principal. Assim é possível compreender, então, que o pulmão direito tem 3 lobos, 3 partes, enquanto que o pulmão esquerdo tem apenas 2 lobos, conforme nós podemos ver aqui nesse outro modelo. Vejam aqui, o pulmão direito tem 3 lobos, conforme a gente pode ver aqui, um lobo superior, um lobo médio e um lobo inferior, enquanto que o pulmão esquerdo apresenta apenas 2 lobos, um lobo superior e um lobo inferior. A continuação aqui dos brônquios principais e depois brônquios lobares, essas estruturas que vocês estão vendo aqui coloridas, são chamadas de brônquios segmentares. E eles ainda se ramificam, se dividem em estruturas muito pequenas, chamadas de bronquíolos terminais, que chegam aos alvéolos, onde acontecem as trocas gasosas ou hematose. Aqui nós podemos verificar, em uma imagem de raio-x simples de tórax ou em uma tomografia computadorizada,
as alterações provocadas pela ação do vírus no tecido pulmonar. Quando os pulmões estão normais e, portanto, cheios de ar, esses exames mostram esses órgãos com uma coloração cinza bem escura. Quando acometidos pela Covid, entretanto, esse tom se modifica e apresenta áreas mais esbranquiçadas, conhecidas como vidro fosco, como apresentado nesse apontamento. Veja que legal! Agora você já conhece melhor sobre a importância do uso da máscara e do conhecimento da anatomia para realizar os exames de imagem, que é uma das áreas de atuação do biomédico. Agora, o professor Ronaldo vai falar para vocês sobre mais alguns aspectos da Covid-19. O nome coronavírus pode ser novo para a maior parte da população, embora, na verdade, agora, em 2021, nem é tão novo assim. Mas, na verdade, esse nome se refere a uma família enorme de vírus, conhecida há muito, muito tempo. 4 desses vírus já frequentam a humanidade há um certo tempo. Eles vêm mais ou menos de 3 em 3 anos, 4 em 4 anos, causando uma gripe muito forte ou causando até mesmo alguma pneumonia já em algumas regiões do globo há um bom tempo. Lembrando que a maior parte desses vírus, na verdade, é mais frequente em animais. Em 2002, porém, um desses coronavírus foi responsável pelo desenvolvimento de uma doença, uma síndrome respiratória aguda grave, que acabou atingindo diversos países no mundo, embora a maioria deles localizados na Ásia. Esse vírus recebeu o nome de SARS-CoV. Em 2012, um outro coronavírus, agora com o nome de MERS-CoV, esse nome justamente o MERS porque ele começou lá na Arábia Saudita, um país do Oriente Médio. E então a doença recebeu o nome de Síndrome Respiratória do Oriente Médio. E agora, em 2019, um novo vírus dessa família, por isso falamos tanto de o novo coronavírus, recebeu o nome de SARS-CoV-2, justamente por causar uma doença que recebeu o nome de Covid-19. Em princípio, essa era uma doença considerada respiratória. Por quê? Porque na maior parte da população afetada, ela apresentava sintomas leves, sintomas como febre, tosse seca e também muito cansaço. Muitas dessas pessoas apresentavam ainda outros sintomas, esses já não tão comuns assim, como dores e desconfortos no corpo, dor de garganta, diarreia, muitas dessas pessoas apresentando uma diarreia que se estendia às vezes por mais de uma semana, dor de cabeça, que muitas vezes não passava mesmo com os medicamentos que normalmente nós encontramos por aí, e a perda do paladar ou do olfato. Aliás, a perda do olfato acabou se tornando um sintoma quase que automaticamente associado ao Covid-19, embora ele não seja exclusivo do Covid-19. Infelizmente, algumas pessoas também apresentaram sintomas mais graves, como uma grande dificuldade para respirar, uma falta de ar muito grande, inclusive muitas delas necessitando de um suporte ventilatório maior. Vocês com certeza já ouviram falar da intubação, mas na verdade a necessidade de uma ajuda médica para conseguir manter seus níveis de oxigênio adequados, além de uma dor ou uma pressão muito forte no peito. No princípio da doença, uma das coisas que mais se perguntava era quem corre maior risco? Isso porque, dependendo de qual era a população mais afetada, nós poderíamos tomar atitudes mais voltadas para esse grupo ou mais voltada para aquele grupo. Logo de cara, as estatísticas começaram a mostrar que os homens eram mais afetados que as mulheres. Não temos total certeza do porquê, mas uma das hipóteses é que o comportamento masculino, não de todos, vamos lá, mas de muitos dos homens, de não buscarem um acompanhamento contínuo, de não fazerem um acompanhamento contínuo do seu estado de saúde, acaba influenciando dessa forma. Muitos homens não têm noção de que já tem alguma alteração no colesterol, de que tem alteração na taxa de triglicérides ou uma série de outras coisas que podem já estar presentes. Parece que está tudo bem, mas quando vem o Covid, aí então ele encontra um ambiente propício para um desenvolvimento pior ou mais acentuado. Já em mulheres, uma questão que talvez possa
ser responsável para um acometimento mais leve seja a ação do estrógeno. O estrógeno é um hormônio responsável pela maior parte dos caracteres sexuais femininos, mas também por uma série de outras funções no organismo. Como a mulher tem um nível de estrógeno mais elevado que o homem, sendo ele um efeito protetor, as mulheres acabam apresentando uma forma mais leve ou não tão acentuada do Covid. Talvez isso explique em parte porque na terceira idade, homens e mulheres sejam afetados quase no mesmo nível. Em princípio, as estatísticas indicavam que a cada 100 pessoas detectadas ou 100 pessoas diagnosticadas, mais de 3 pessoas desenvolviam a doença. Mesmo nessa época, já se observou que pessoas que também tinham câncer ou também tinham hipertensão, doença respiratória, diabetes ou principalmente doenças cardiovasculares tinham um risco muito maior de desenvolver a forma grave. Hoje em dia, esses números baixaram. Por quê? Porque o Covid se tornou mais leve? Não. Como nós calculamos o índice de letalidade baseado no número de mortes sobre o número de detectados, uma vez que hoje nós detectamos mais e assim detectamos mais pessoas assintomáticas, a proporção decaiu. Na verdade, a letalidade é basicamente a mesma. O que mudou foi a matemática. No entanto, o efeito das doenças de base sobre o resultado final ainda prevalece. Pessoas com doenças cardiovasculares têm maior risco de desenvolver a doença nas suas formas mais agressivas. Além disso, nós observamos que conforme a pessoa tem uma maior idade, maiores são os riscos. Maiores os riscos de depender de suporte ventilatório e maiores os riscos de óbito. Então, na população acima de 60 anos, o número de casos mais graves é muito maior do que na população mais jovem. Por último, o índice de massa corporal. Não sei se você sabe como calcular o índice de massa corporal. Você pega a sua altura, multiplica pela sua altura, reserva esse número. Agora pega seu peso e divide por aquele número que você obteve. É uma conta meio complicada, pode fazer na calculadora, porque de cabeça não é tão simples assim. Esse número vai dizer seu índice de massa corporal. Se seu índice de massa corporal é por volta de 24, você tem um excelente nível, um excelente índice de massa corporal. Nós observamos que pessoas que têm um índice de massa corporal superior a 30 apresentam um maior risco de desenvolver a doença da sua maior forma. Sendo assim, os maiores riscos são justamente para homens com índice de massa corporal acima de 30, idade superior a 60 e principalmente aqueles que têm comorbidades ou doenças acontecendo junto, como câncer, a hipertensão, o diabetes e as doenças cardiovasculares. Hoje, por outro lado, nós sabemos que se trata de uma doença sistêmica. Por que é uma doença sistêmica? Porque é uma doença que, na verdade, atinge vários sistemas. Ela atinge o sistema circulatório, o sistema cardiocirculatório, respiratório, osteomuscular, nervoso, urogenital e digestório. Assim, ela atinge basicamente todo o organismo e a gente pode encontrar um monte de sinais, sintomas, quadros e doenças acontecendo ao mesmo tempo. Você percebe que hoje o foco sai dos pulmões, não dá para abandonar, mas se volta um pouco mais para a análise do sangue. E vem daí a importância enorme do profissional de biomedicina em todo esse processo. Não precisa dizer que muitas dessas descobertas envolveram a atuação do biomédico. E essa avaliação, a avaliação do estado geral do paciente e daqueles diversos acometimentos que vai acontecendo, invariavelmente passam pela atuação do biomédico na detecção, determinação e diagnóstico dessas flutuações, dessas alterações, dessas diversas citocinas e os outros elementos que eu já comentei aqui com você. Veja, é um profissional que tem uma relevância muito grande nesse processo e que vem demonstrando que é sim elemento-chave para que nós consigamos vencer todo esse quadro. Por um lado, estamos crescendo, aprendemos muito, fortalecemos muito a nossa base de conhecimento, sabemos muito mais coisas sobre a doença, seus mecanismos e tudo mais. Ao mesmo tempo, infelizmente, a doença também avançou. E nesse tempo, o vírus sofreu uma série de mutações. Essas mutações acabaram gerando cepas, talvez a última palavrinha que eu vou introduzir aqui hoje com vocês,
Cepas nada mais são do que novas famílias dentro do mesmo grupo, uma subfamília. Já coronavírus é uma família de vírus, não é verdade? Um outro grupo que tem uma certa mudança, uma certa variação e que com isso acabam tendo um efeito diferente daqueles que nós tínhamos antes. Hoje temos as cepas do Reino Unido, da África do Sul e aqui de Manaus, chamada de cepa P1, que acabam mostrando que o vírus vem ganhando novas estratégias de contaminação e de desenvolvimento no organismo, causando formas diferentes da doença, muitas delas mais graves. Não trago nenhuma notícia nova, mas isso só mostra que estamos longe de terminar essa batalha. Os dois lados estão se fortalecendo. Você faz parte disso. E agora eu vou passar para o professor Rony, que vai falar o quanto nós temos trabalhado em termos de diagnóstico e o quanto a gente pode evoluir ainda mais dentro de tudo isso. Então, gente, tudo bem? Como os outros professores disseram, o coronavírus acaba sendo algo bem importante, né? Quando a gente entra em contato com algum tipo de vírus, seja micro-organismos de um modo geral, nós temos um sistema imunológico, que afinal de contas a gente vem observando isso nos telejornais, vem falando bastante do sistema imunológico. O que a gente sabe? Quando em contato com o nosso sistema imunológico, muitos micro-organismos, então, eles acabam, recrutando células imunológicas e fazendo com que temos respostas imunológicas contra aquele micro-organismo que está em contato conosco. Então, o que a gente vai produzir? Anticorpos contra esses vírus, contra esses micro-organismos. O primeiro anticorpo que a gente tem formando é a IgM, e muito provavelmente vocês ouviram falar de IgM e IgG no jornal. E o que a gente vai ver hoje vai ser o diagnóstico de positividade, que é um diagnóstico sorológico. Então veremos um teste, que é um teste de imunocromatografia, onde a gente vai ver a presença da IgG. Então, gente, o teste sorológico que eu quero mostrar para vocês é um teste de imunocromatografia. Aqui, por exemplo, a gente vê a fitinha de imunocromatografia, mas para que vocês entendam o que acontece dentro da fita, eu fiz esse pequeno esqueminha aqui. Então, vamos de baixo para cima. Aqui embaixo, nós notamos que eu tenho alguns anticorpos desenhados aqui. Esses anticorpos, eles são feitos em laboratório e no curso de biomedicina vocês vão aprender como que se faz os anticorpos em laboratório, que são os anticorpos monoclonais. E esse anticorpo aqui é um anticorpo que ele é anti-IgG, ou seja, ele liga em anticorpos que são do tipo IgG. Essa região aqui que a gente está mostrando é o pezinho, então, aqui da minha fita de imunocromatografia. Subindo um pouco mais, eu tenho a região T, ou área T, que é a área de teste. E nessa região, o que a gente observa? Pedaços do micro-organismo que está sendo estudado, que a gente quer fazer o diagnóstico. Então, no caso aqui, eu tenho pedaços do coronavírus. E aí, continuando a fita, indo para cima, aqui eu tenho uma outra região, essa região é a região C, que é a região controle, que é justamente para saber se o teste vai estar funcionando ou não, eu tenho que ter essa região que é a região controle. Então, nessa região aqui, eu observo que eu tenho anticorpos fixados aqui, são anticorpos anti-anticorpos. Então, como é que a gente observa uma fita que vai estar imersa em uma amostra de sangue que é positiva para coronavírus? Então, como eu estava falando antes, então eu tenho aqui uma amostra que é positiva para o coronavírus, tanto é que nós vemos desenhados aqui nessa amostra, digamos que é uma amostra de sangue, uma amostra de soro. Eu vejo os anticorpos aqui. Quando em contato com esse líquido, essa fita, a fita na verdade ela está aqui, mas ela está representada aqui, o que acontece? Esses anticorpos eles vão subir nessa fita, que é uma membrana de nitrocelulose que temos aqui. Ao encontrar essa região, que é a primeira região onde eu encontro os anticorpos, que é o anticorpo anti-IgG, esse anticorpo sendo IgG, isso significa que o indivíduo que nós escolhemos o sangue, ele entrou em contato com o coronavírus. Então, consequentemente, vai ter IgG na circulação sanguínea dele, porque o sistema imunológico fez essa reação formando esses anticorpos. Pois bem, esses anticorpos, eles então penetram na fita e vão subindo por capilaridade aqui na membrana de nitrocelulose. Ao encontrar o anticorpo anti-IgG, esse anticorpo que é fixo na minha fita, como a gente viu na figura anterior, ele passa a grudar a esse anticorpo que estava onde? Esse anticorpo que estava no teu sangue, na circulação sanguínea, caso você tenha encontrado com o vírus, certo? O sistema imunológico respondeu montando, então, essa resposta com anticorpos. Pois bem, então esse líquido continua subindo, Vai subindo e chega na região T, que é a região teste. Na região T, como eu mostrei na figura anterior, nós vemos pedaços do vírus ou pedaço do micro-organismos que a gente quer procurar. E aí o que acontece? Se eu tenho na minha circulação sanguínea IgG
contra coronavírus e aqui na minha fita eu tenho pedacinhos do coronavírus, o que vocês acham que acontece? Esse anticorpo, que é o IgG, ele vai grudar nesse pedaço de vírus que está nessa fita. Pois bem, mas nós temos sempre um excesso de anticorpos, então nem todos ficam retidos aqui na região C. E aí, alguns deles, como eu estou vendo aqui no meio da fita, ó, desenhado, eles estão o quê? Eles continuam a sua migração e subindo aqui junto com o líquido que a gente colocou lá embaixo, que foi o soro. Quando chega, então, na região controle da minha fita, o que é que eu tenho? Eu tenho aqui, desenhados em azul, esse anticorpo anti-anticorpo, que vai justamente ligar aos outros anticorpos. Tendo então a reação, eu tenho o acendimento dessa banda, que é a banda controle, validando então o meu experimento como sendo válido. Então, para eu ter um teste positivo, eu tenho que acender as duas bandas, a banda T, que é a banda de teste, e a banda C, que é a banda controle. Mostrado este esquema aqui, para vocês terem essa noção geral, eu quero mostrar agora a fita real, como que esse teste todo acontece na fita de verdade. Então aqui a gente observa a fita real, né? Então, primeiramente mostrei um esqueminha para vocês entenderem como funciona dentro da fita de monocromatografia, e aqui eu tenho o teste, que é um teste positivo para o coronavírus, onde eu observo duas bandas. A primeira banda é a banda de teste e a segunda banda é a banda controle, o controle da reação, e a segunda fita, que é essa fita que está aqui do lado, é um teste negativo, onde eu não vejo banda nenhuma na região T, e eu vejo uma banda na região C, mostrando que a fita sim está funcionando, por isso que eu tenho que ter uma região controle nessa fita, que ela vai validar como sendo como verdadeiro esse teste, e aí eu tenho então duas fitas mostrando. Um lado, a fita está positiva para o coronavírus, para o coronavírus exatamente não. O que a gente está observando? Anticorpos que o seu sistema imunológico produziu contra o coronavírus. Consequentemente, sendo um teste sorológico, aqui nós observamos então o teste positivo, o aparecimento das duas bandas, e do lado de cá nós vemos um teste negativo, onde observa-se apenas a região controle. Visto como funciona esse teste de imunocromatografia, venham fazer então o curso de biomedicina aqui na São Camilo, que dentre todos os testes que aprenderemos o teste de imunocromatografia e muito provavelmente vocês verão também um teste de biologia molecular, que é o tão famoso PCR, que a gente vê tanto nos jornais, né? O que eu mostrei aqui é um teste bem mais simples, é um teste sorológico, o teste de cromatografia para a gente detectar IgG. O nosso teste é para detecção de IgG, mas existem testes que, no próprio teste, a gente observa a observação de IgG e de IgM. No nosso caso, foi apenas do IgG. Mas existem testes que, na mesma fita, há o diagnóstico da IgM e da IgG. E decidindo fazer o curso de biomedicina, vocês verão esse teste, como o teste de imunocromatografia, assim como outros testes também, como o teste de ELISA, que também é um teste diagnóstico para doenças infecciosas, e espero que vocês tenham gostado. Para entender mais detalhes sobre tudo isso, temos que estudar, tá certo? Um abraço para todo mundo e espero que vocês tenham gostado do que vocês tenham visto, assistiram aqui hoje nesse vídeo, nessa pequena demonstração de como seria uma aula prática aqui no curso de biomedicina. Um abraço.